Olá, graça e paz, só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Estamos aqui em mais um papo missionário aqui do Instituto Bíblico do Norte, recebendo hoje aqui nesse encontro, podemos chamar de podcast também, mas é o nosso bate-papo missionário com a missionária Isabelle Souza, carinhosamente conhecida como Isa, missionária da APMT, que nos deu a alegria de passar aqui 2 semanas conosco aqui em Garanhuns, aqui junto ao IBN, passando essa temporada conosco, e convidamos, e ela aceitou o convite, está aqui, a Izzy conosco aqui. Seja bem-vinda, Izzy, ao nosso bate-papo missionário, Isa. Muito obrigada, pastor Mariano. Eu fico feliz com o convite e desde já que Deus continue abençoando. É muito bom vir aqui a essa casa e estar aqui com os alunos nesse período de imersão, né? A igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana a qual sou filha, minha igreja enviadora, estendeu esse privilégio. E que bom seria se muitos missionários, antes de ir ao campo, no seu período de pré-campo, pudessem vir ao Instituto para ter uma bagagem antes de ir ao campo e ter esse contato com os alunos, com os vocacionados, com os futuros plantadores de igreja. Ok, eu tenho certeza que você que está acompanhando aqui vai dizer, e essa menina tem idade para ser missionária já da APMT? Eu poderia começar o programa perguntando para ela o seguinte: sua mãe sabe que você está aqui? Como é bom, o Senhor continua chamando os jovens, mas você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, porque, Isa, a primeira pergunta é como foi que você se sentiu vocacionada para ser missionária? E fale um pouco da formação que você tem, você acabou também de dizer que você é membro da primeira igreja presbiteriana do Recife, uma igreja extremamente missionária, parceira de muitos missionários, inclusive aqui no Instituto Bíblico do Norte. Então conta para nós um pouquinho como foi tão jovem o seu chamado de já estar habilitada para ser missionária da APMT na Itália. Maravilha, pastor. Então, tem uma frase da Elizabeth Elliot que fala assim: quando eu era pequena, eu acreditava que se Deus podia chamar o profeta Samuel, ele também podia me chamar. E a confirmação veio a mim por meio do fiel ensinamento bíblico. Então, a confirmação começa desse seguinte, pastor. Eu falava para as minhas bonecas. Eu evangelizava minhas bonecas, colocava todas elas assim sentadinhas e esse é o processo de conversão onde alcança, a graça de Deus alcança minha mãe, fruto de uma EBF. Então, mamãe, senhora que está assistindo, eu orei um dia pela senhora para que Deus pudesse alcançá-la, ainda na infância. E depois meu pai, fruto de evangelismo porta a porta. Sou filha única de papai e mamãe, e eles tiveram que entregar o Isaac deles, que no caso sou eu. Eu sou emprestada aos meus pais, não sou deles, mas eu sou do Senhor em primeiro lugar. Eu tenho 26 anos, a minha carreira foi na área jurídica, ainda pretendo, claro, usar o direito como uma ferramenta para abençoar o campo, a qual o Senhor me chama, me envia para esse período de preparo servindo a Ele. Então, começo ali, o primeiro contato foi com a minha igreja, a primeira igreja presbiteriana do Recife, a qual, na minha maior idade, pedi autorização aos meus pais. Meus pais são de outra denominação, então eles consentiram. Meu primeiro gabinete, papai me acompanhou de perto e o pastor também teve esse acompanhamento, pastor Cláudio. Muito obrigada, pastor, o senhor que está assistindo também. E é uma honra, e foi um ano. Um ano trilhando, me escutando, ouvindo todas as quartas-feiras para verificar essa questão de despertamento missionário. Então, Deus, ele me desperta, mas precisamente ali na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, foi um curso do Comil, onde o Senhor usa o site, que é uma ferramenta muito boa, o site da PMT que você pode visitar, e verificar e conhecer o perfil de cada missionário ali e ver o que eles precisam no campo. Então eu pensava assim, como que eu posso ser útil da minha igreja local? Meu primeiro contato foi com o Ministério de Missões da Primeira Igreja, Diácono Fernando Ângelo me acompanhou durante todo esse processo de perto. Então, eu sempre perguntava, e a maioria deles pedia por material bíblico infantil. Então, começa aí o meu contato. O primeiro livro que a gente publicou pela Amazon de Piemonte foi La luce dopo le tenebre, Depois das Trevas Luz, onde meu tio pôde ilustrar
durante 6 meses, a vida dos reformadores no contexto missionário. E fruto da igreja também de Leiano, a irmã Alessia Paine trabalhou junto comigo ali nessa construção desse trabalho. Então, nas escolas, por exemplo, esse material não podia ter acesso, as crianças não podiam ter acesso, justamente por causa que na Itália, no campo, não se fala sobre a reforma protestante nas escolas. Então, a gente queria trazer a vida de Calvino, Lutero, demais reformadores para o contexto missionário e ver a contribuição de cada um deles. Então, acontece ali no Comil, e o Canva foi uma ferramenta que Deus usou para minha vida, para abençoar tantos e tantos missionários. Começou com um campo, se expandiu para 9 países, 4 continentes. Coisa maravilhosa. Uhum. Quer dizer, no seu próprio chamado, você já se tornou uma ferramenta para ajudar os missionários que já estavam lá no campo. Então isso foi uma mensagem que foi enviada e, ao mesmo tempo, ela retornou para o seu coração e você sentiu esse desejo de ser missionária também como aqueles que você estava apoiando. Que coisa fantástica, viu aí? Olha, 26 anos, e o que o Senhor já trabalhou no coração da Isabel para que ela pudesse ter esse chamado tão vívido no coração e o reconhecimento importantíssimo da igreja do qual ela se tornou membro, né? Porque às vezes tem muita reclamação de que jovens sentem o desejo do coração, apresentam, mas às vezes a liderança da igreja não compreende, os pais às vezes não compreendem, que é um outro fator importante que você colocou aqui, que nesse processo, filha única, jovem, já formada, labutando já no direito, e de repente, olha, isso aqui é importante, muito obrigado, mas o Senhor tem um chamado mais importante para a sua vida e você contou com o apoio da sua igreja e tem contado com o apoio também da sua família. Que coisa maravilhosa. Quero mandar um abraço aí para o paizão, mãezona aí, e também pastor Cláudio, que também é um pastor que tem um coração extremamente sensível para essas questões missionárias, de poder termos alguém aqui que já está devidamente habilitada como missionária da APMT. Agora, Isa, então, fala um pouquinho como é a preparação para se tornar uma missionária ou um missionário na APMT. Como é o processo? A igreja já reconheceu o teu chamado, sua família entendeu isso, você entrou no site da APMT, começou ver perfis de missionários, ajudar aí com tantos projetos. Seu tio também terminou chegando até você, um material fantástico que começou a alcançar outros países. Agora você disse, vou me tornar uma missionária da APMT. Como é o processo aí, de uma forma bem direta, bem simples, para quem está aí acompanhando, né? Dizer assim, opa, quero entrar nessa também. Então, para vocês que estão acompanhando, ser missionária da PMT exige alguns processos que para alguns podem parecer até cansativo, mas eu acredito que isso é o cuidado de Deus e o preparo durante o período em que você está ali se preparando para melhor servir ao Senhor. Não foi tão fácil para mim, porque eu abandonei a carreira da magistratura, queria ser magistrada federal. Então, assim, no início teve muito chororô da parte de papai e mamãe, para reconhecer, a minha família não queria de forma alguma apoiar nesse primeiro momento. Mas o Senhor tratou o coração da minha mãe no hospital, numa UTI de coração, onde ela pôde verdadeiramente ser tocada pelo Senhor ali, dar um beijinho na minha testa e me abençoar durante todo esse processo. Então, eu deixo ali o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, para seguir a PMT. Primeiro passo, entrei no site da PMT, procurei ver os requisitos. Um dos requisitos seria o preparo, que são 17 módulos, mais um estágio transcultural, que a PMT define a cada ano. O Instituto Bíblico é muito importante, então venham estudar aqui no Instituto Bíblico do Norte, para que vocês possam ser melhor preparados para servir ao Senhor. Também existe a possibilidade de você servir com o Andrew Jumper, o CIBE Online. Existe as 2 pós-graduações do Jumper, que são Teologia Sistemática, Teologia Bíblica, e é um tempo muito bom para que vocês possam conhecer ainda mais o Senhor que vocês vão servir, que é o Senhor Jesus.
único e suficiente Salvador das nossas vidas. Além disso, tem a questão psicológica. Existe a avaliação psicológica, tanto para entrar na PMT, quanto para se tornar missionário. Os exames médicos e odontológicos são essenciais. A questão da semana de orientação é muito importante. Então, tem toda essa caminhada, tanto o preparo missiológico quanto o preparo teológico e as questões onde exigem de você uma boa saúde, um bom cuidado, um bom zelo pela sua saúde ali para servir ao Senhor. E a PMT, ela acompanha você, passa pelas entrevistas, tem a primeira entrevista. Antes de você entrar na PMT, você é um aspirante. Então, você ainda não está no radar ali, nem do reverendo Cássio Silva, nem do reverendo Marcos Agripino. Mas quando você se torna um candidato, passa pela primeira entrevista, eles podem conhecer melhor o seu perfil, e esse processo não precisa ser assim, ao final me torno candidato. Não, assim quando você chega, tem aquele contato com a PMT, você sente de Deus esse direcionamento para servi-lo em campo transcultural, então é importante que você tenha já essa aproximação, de falar e de passar por uma diretoria para que eles possam te conhecer, para que eles possam caminhar com você, possam te pastorear de perto. E a segunda fase é você fazer um projeto. Essa entrevista é presencial, então você precisa estar lá em São Paulo para que você possa apresentar esse projeto que já vem de fruto de um acompanhamento pastoral e com a aprovação devidamente, né, de homens de Deus ali chamados para a missão também, para melhor servir ao Senhor. Você passa por esses requisitos e é preparado para o campo. Coisa boa. Então, você que está acompanhando aí, entre hoje mesmo no site da PMT e você vai ver lá todo o material necessário e requisitos para se tornar um candidato, né, mas também vai ajudar você ter uma visão do que é o trabalho transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde estão os missionários, o que eles estão fazendo, os projetos. Mas o importante é você entender que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem suas agências missionárias e que estão todas abertas para que você possa aproximar e, quem sabe, se tornar um missionário, seja nacional ou um missionário transcultural. Então, a PMT, você viu agora esse tempo que durou há mais de 2 anos, essa preparação, não é isso? Sim, até o reconhecimento do chamado, eu começo ali em 2022, toda essa trajetória. Então vai depender muito de como você adota esse regime de estudo. Vai depender do seu compromisso, do seu tempo, administração de tempo, acompanhamento, questão psicológica também. Então seria bom você ter um coração ensinável, um coração de ovelha e, claro, caminhar com a sua liderança, para que isso se torne real, possível e que você possa servir ao Senhor com alegria. Olha, gente, quando ela está dizendo assim psicológico, pode ser doido, tá? Mas doido por Jesus. Pode ser amalucado, mas amalucado e apaixonado pela obra missionária. Mas a cuca tem que estar legal e atestado por gente competente, porque é um desafio muito grande o chamado missionário e principalmente no contexto transcultural, tá certo? Sim. Mas é muito importante essas informações que a Isa está trazendo para nós aqui nesse bate-papo missionário, aqui que é mais um espaço do Instituto Bíblico do Norte, do IBN, para nós conhecermos missionários, gente vocacionada, gente que está investindo em missões, ou pessoas que são alvo desse investimento missionário. Itália. Oh. Seu projeto, Sale e Luce. Sal e Luce, Sal e Luz. Sal e Luz. Fala um pouquinho por que Itália e por que esse projeto, como ele vai ser desenvolvido lá na Itália. Maravilha. Então, pastor, o projeto vai ser desenvolvido da seguinte forma: Sal e Luce, que é o Sal e Luz, baseado no Sermão do Monte. A gente começa aqui no Brasil, não oficialmente ainda com a PMT, mas a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana do Recife, abre as portas, porque nesse desejo, assim, eu tinha desenvolvido que gostaria de cuidar de crianças, resgatar crianças do tráfico de pessoas. Então, eu começo esse preparo dentro da minha igreja, nas salinhas do DI, do Departamento Infantil, e acolho essas crianças com o objetivo de conectá-las à comunidade de fé. Crianças que, com seus tutores, por meio de ações sociais que a gente fazia na rua, pregando o evangelho, ao final a gente dava um panfleto e chamava essas crianças, quem
tinha esse conhecimento de crianças que passavam por isso, adolescentes que passavam por isso, podia nos procurar. Então, deixávamos as redes sociais e o WhatsApp disponível. E, para nossa surpresa, foram muitas pessoas que passaram com a gente lá na salinha, a gente pôde acompanhar, discipulado, terapeuta ABA no TEA, para crianças com transtorno do espectro autista. Então, a gente servia ao Senhor dessa forma, unindo, claro, principalmente o evangelho com a ação social dentro da nossa igreja. O caminho segue e a Itália. Ok, como foi que tudo isso começa? Itália, primeiro, porque o sangue frutífero dos mártires é a semente da igreja. E a gente sabe que o nosso chamado não é assim geográfico, pastor, está se limitado, só precisa ser naquele país, tem que ser ali, exclusivamente ali. O senhor mesmo sabe, com a sua caminhada missionária, quantos lugares o senhor já passou. Então eu falei para a PMT, pode ser qualquer lugar. Eu tenho um coração disponível para servir em qualquer lugar. Mas a Itália é carente. Tem 1,1% de evangélicos mais concentrados na região sul do país. Estamos indo servir numa comunidade chamada Lenhano. A princípio, nossa fase de adaptação é só você lembrar de lenhador. Quando você falar de Lenhano, Comuna de Milano, ali onde fica mais ou menos o euro, é importante falar, quase 7 vezes o valor do real, mas o Senhor é quem chama e o Senhor é quem provê. Então, eu não estou preocupada com isso. Então, a Comuna de Lenhano pertence a Milano, e na nossa cidade tem mais ou menos, em termo populacional, ela é menorzinha que Gravatá. Tem já cerca de 1.600 muçulmanos, que a gente sabe. A principal religião oficial é o catolicismo apostólico romano, embora seja secular, embora seja pós-cristã. E também tem essa questão lá em Leano, que o islamismo é a segunda maior religião presente, não oficial, mas presente. Então, estamos indo servir ao Senhor lá na Itália, por razões que o Senhor nos conduziu para lá. A PMT entende que, nesse momento, é o campo que o Senhor tem direcionado para mim, então eu aceitei simplesmente e disse: eis-me aqui e sou disponível para servir ao Senhor, onde o Senhor me enviar. Então, o chamado da gente não é especificamente tem que ser nesse país. Você precisa ter um coração muito aberto para que o Senhor te direcione os passos e que Ele conduza e que você vai servi-lo onde Ele desejar, porque você é apenas o mensageiro. Você tem uma mensagem muito importante e única para passar, que é o Evangelho do Senhor Jesus a todos os povos, é fazê-lo conhecido entre as nações, e você tem que entender que é apenas instrumento de Deus para ser usado pelo Senhor onde Ele te enviar. Então, não fique dizendo, eu só sirvo ao Senhor se for em lugar X. Não. Então, Itália, longe assim de dizer, só era a Itália, mas porque o meu coração está em missões, e é por isso, porque o coração de Deus é missionário. Deus envia seu filho para morrer por nós, seu único filho, então ele abre mão de tudo ali para servir. Então, por que seria diferente comigo? Tem um coração disponível. Isso. E você aí não imagina a situação que é o mundo antigo, né? Como é conhecido a Europa, e que foi berço de avivamentos, berços dos grandes movimentos missionários, mas chegou ao túmulo. É considerado um continente já pós-cristão. Então, um grande desafio a Itália, como toda Europa. Né? Então, ore pelo projeto Sala e Lute, que a Isa está à frente, levada pela APMT, um projeto importantíssimo para alcançar crianças, adolescentes, adultos, jovens, entrar nas escolas. É um trabalho fantástico, auxiliar famílias com toda a experiência também que ela já adquiriu também na sua caminhada, embora curta, mas muito produtiva na área jurídica, na área da magistratura. Então, aí, Itália, APMT. Agora, como eu posso apoiar? Como eu posso ser um parceiro do projeto Sala e Lute? Como eu posso ser um parceiro na vida missionária e no sustento missionário da Isa? E agora, como é que a gente pode fazer? Fala aí você. Maravilha. Então, em primeiro lugar, missionário, o que você está indo fazer lá na Itália? A gente faz os planos, mas o Senhor é quem conduz todas as coisas. Nossos planos no papel está escrito: auxiliar na plantação de igrejas, plantar igrejas, claro, mas dando esse devido auxílio também na consolidação. Produzir literatura reformada de qualidade, literatura que vai glorificar o Senhor Jesus, além de compor hinos.
compor a Inod. A Itália carece muito, tanto de hinos, e assim, a gente sabe que Deus fala a língua do povo, então a gente quer, claro, produzir, compor e traduzir, apoiar juridicamente, tanto a igreja, que precisa desse apoio, como o futuro seminário teológico, primeiro seminário teológico na história do país, a casa editora, que os nossos missionários lá estão em fase ali de implantação, e a partir do segundo ano, conforme a direção de Deus e o seu devido direcionamento, expandir esse trabalho, definir um foco ministerial mais completo, de acordo com o que o Senhor direcionar e com o apoio da nossa agência e das igrejas que estão caminhando conosco. Então, se você deseja ser um parceiro do Ministério Salelute, você pode entrar em contato comigo por meio das redes sociais, Salelute, @Salelute, _. Ou você também pode me procurar lá no site da PMT, vai ter um destaque Europa, você procura lá Isabelle, você pode entrar em contato comigo também. Aqui na descrição do vídeo do IBN vai ficar também à disposição, então você pode se envolver contribuindo, orando e com certeza indo comigo divulgando. Não existe um ou outro, mas você é chamado para caminhar conosco. Então, este é o convite. Eu posso estender a vocês. Coisa boa, só coisa boa da parte de Deus. Então, quero que você preste atenção aí em todos os detalhes. Você vai ver aí as mídias sociais, você vai ver aí os contatos. E a PMT tem lá o seu quadro. Se você deseja investir na Europa, acompanhar aí no seu ministério, será com certeza um tocar de Deus na sua vida. E você que está acompanhando aí, você jovem, de qualquer idade, porque se a cabeça está boa, você pode ser um jovem de 120 anos. O que eu quero dizer para você é que o Instituto Bíblico do Norte está aqui aberto. Aqui nós estamos com muita gente estudando, muita gente se preparando aqui para se tornar um missionário, um evangelista, um educador, uma educadora cristã, e que, quem sabe, você vai seguir os passos da Isa e de outros tantos missionários que estão servindo, que passaram por uma escola de missões. Então, Isa, agora, suas considerações finais, para quem está aí nos acompanhando, vale a pena tudo isso? Com certeza. Tudo isso que você falou aqui, você já estava numa caminhada aos olhos humanos de pleno sucesso para paz, para a família, para encher de orgulho a família, a igreja, e de repente tudo isso é mudado. Fala para quem está te vendo aí, vale a pena? Com certeza. Nós somos muito imediatistas. Muitas vezes a gente quer as coisas de forma muito rápida, mas o Senhor é quem conduz os passos, o Senhor é quem vai dando o direcionamento. Então, primeiro, tenha um coração de ovelha, queira ser pastoreado. Você sabe que o campo transcultural tem um desafio imenso. A língua. Não precisa se preocupar com isso. É uma ferramenta que Deus quer usar. Então você pode fazer isso de uma forma que vai ressignificar e que vai ser mais precioso e que vai ser a ponte de contato com os outros povos. O missionário precisa ter a língua, porque essa é a ferramenta para evangelizar, para discipular, para caminhar. Então, existe, claro, alguns desafios, alguns medos, mas você tem que entender que você não vai para lá para fazer turismo. Você vai para lá para ser missionário. Então, não tenha medo de servir ao Senhor, porque Ele já fez tudo por você. Ele entregou o seu único filho. Então, o chamado transcultural, se você tem esse desejo no seu coração, conversa com a sua liderança, ora ao Senhor antes de tudo, lê a Bíblia, caminha com o Senhor meditando e cada vez mais conversando com a sua liderança, pedindo conselho de líderes sábios. Vocês têm aqui o reverendo Mariano e tantos outros pastores de suas igrejas locais, que vão poder te acompanhar e que vão poder dar esse amparo de perto. E não tenha medo. Simplesmente, você sabe que a ordem é para todos nós. E o que você está fazendo é obediência. Se existe esse desejo no coração, não desobedeça. Não faça como Jonas, tá certo? Vá de navio e não na barriga do peixe, ok? Isa, prazerzaço te conhecer, ter você aqui, Isa, conosco. Ter esses dias aqui compartilhando sua fé com as nossas alunas no internato, com os alunos em sala de aula, na capela. Somos gratos a Deus, rogamos a Ele que abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família, a primeira igreja e todas as outras igrejas e irmãos que de forma coletiva ou individual vão estar sendo parceiros
na manutenção, no sustento do projeto Sala e Lute, e especialmente na sua vida. Que Deus te abençoe. E como eu costumo dizer, só coisa boa da parte de Deus para a sua vida. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Papo Missionário. Acompanhe as mídias do Instituto Bíblico do Norte, compartilhe aí e venha se preparar para a obra missionária aqui conosco. Instituto Bíblico do Norte, a sua escola de missões. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe.